Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Irmãos e irmãs, queridos fiéis, vamos nos alimentar da palavra de Deus, vamos fortalecer nosso espírito, vamos mergulhar no mistério do Senhor. Façamos sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, escutemos a palavra do Senhor no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, glória a vós, Senhor Jesus, que ressuscitado não deixou de ser o crucificado, que ressuscitado permanece sendo a mesma pessoa, que ressuscitado, livre dos condicionamentos humanos, pode entrar e sair a hora que quiser e onde quiser. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus chega desejando a paz. Onde está Jesus está a paz. Quem tem Jesus está em paz. Quem tem Jesus no coração, quem permanece unido a Jesus pela fé, pela oração, mesmo atravessando momentos difíceis, permanece com a paz interior, porque é uma paz que não vem do mundo, é uma paz que vem de Deus. E Jesus deseja ardentemente que você, eu, todos nós, vivamos em paz com Deus, em paz consigo mesmo, em paz com os outros. Interessante perceber que quando os discípulos viram Jesus, pensavam que era um fantasma. Por quê? Porque não é fácil para os discípulos naquela época compreender o que é ressurreição. Hoje, 2000 anos depois, com toda essa cultura que está diante de nós, com essas informações que nós temos, com o estudo, com o discernimento, com o avanço teológico, bíblico. Então, para nós é bem mais fácil compreender Jesus ressuscitado. Mas para eles, naquela época, não. Era difícil entender.
Jesus vai mostrar para eles, então, que se trata de uma realidade nova sem deixar de ser a mesma pessoa. Por isso que nosso Senhor mostra as mãos e os pés perfurados pelos cravos. E Jesus diz assim: vocês estão vendo? Um fantasma não tem carne, um fantasma não tem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Vocês têm alguma coisa aí para eu comer? Tudo isso é mostrando a realidade da ressurreição. Mas a realidade da ressurreição de uma pessoa que continua sendo pessoa. É a pessoa do ressuscitado. Não é apenas o espírito do ressuscitado. Não, é Jesus. Crucificado e ressuscitado. É aquela pessoa que está ali. Olha que coisa belíssima. E eu acho lindo. É a sabedoria da igreja, a intuição da igreja, o conhecimento da nossa igreja. Não sei se vocês observam, mas em todos os altares das nossas igrejas católicas, no centro não se encontra a imagem de Jesus ressuscitado. Não. É sempre e deve ser a imagem de Jesus crucificado. E interessante nesse evangelho que Jesus faz questão de mostrar: sou eu, o crucificado e agora ressuscitado. Por quê? Porque para a igreja é a mesma pessoa, é a pessoa do Senhor Jesus, que venceu a cruz, mas ele não deixou de ser crucificado. Ele agora é o que foi crucificado e ressuscitado dos mortos. É uma renovação da nossa vida. É uma renovação da nossa esperança. Porque se Jesus Cristo foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitou, e os discípulos estão fazendo essa experiência, e eles passaram essa experiência para nós, alegremos-nos. Porque o que foi que nosso Senhor Jesus Cristo falou no Evangelho? Vocês serão testemunhas de tudo isso. Testemunha de quê? De que Jesus Cristo ressuscitou e apareceu a muita gente e se deixou até tocar para que as pessoas pudessem perceber de um modo mais palpável que se tratava de fato da ressurreição da carne. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, interessante perceber neste evangelho que diz que Jesus precisou abrir a inteligência dos discípulos. O que fez a inteligência se abrir? A ação de Deus explicando a palavra. Jesus explica para eles a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Lembra do evangelho de ontem? O evangelho de hoje é uma continuidade. O evangelho de ontem ardia o coração dos discípulos quando Jesus explicava a Escritura. Hoje Jesus explica a Escritura novamente para quê? Para que a mente dos discípulos se abra para a compreensão das coisas do alto, das coisas do céu. Oração, Espírito Santo, revelação bíblica. Nós precisamos alimentar nossa alma, querido fiel, para que o nosso conhecimento também aumente e para que o nosso entendimento também se abra. E nós sejamos capazes de perceber a ação do ressuscitado na nossa vida. Você precisa saber quando é que o ressuscitado age na sua vida. E você vai perceber que ele age toda hora, todo momento, a sua vida toda está plasmada em Jesus. Mergulhada em Jesus. É Jesus, sua verdadeira luz. Meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos fiéis, nosso Senhor termina neste evangelho dizendo para os discípulos: vocês serão testemunhas de tudo isso. Hoje, se você sabe quem é Jesus, hoje, se você tem uma missa para poder participar, hoje, se você tem a alegria de fazer parte de uma igreja católica, apostólica, romana, é porque antes de você, antes de mim, vieram aquelas pessoas que primeiro testemunharam o ressuscitado, os apóstolos. Os apóstolos testemunharam e passaram isso para
para os outros, passaram adiante, recebendo o mandato de nosso Senhor, respeitando o mandato e obedientes ao mandato, eles levaram a vida pregando que Jesus Cristo estava vivo e era o Senhor para a glória de Deus Pai. E esta fé chegou até nós. E em nós não vai parar. Nós seremos testemunhas de tudo isso, porque também nós fizemos a experiência do Cristo vivo em nossas vidas. Por quem você quer rezar? Que graça espera alcançar? Se tem algo a agradecer, também faça, querido fiel. No silêncio do seu coração. Quero registrar aqui muitos fiéis que retornam agradecendo as orações de toda a igreja pela recuperação dos seus familiares, pelas graças alcançadas. Uma fiel, inclusive, disse assim: Padre, naquela hora que o Senhor diz, por quem você quer rezar? Padre, eu coloquei meu filho, Padre. E eu alcancei, meu filho aceitou fazer um tratamento. Olha que coisa linda, não é, querido fiel? Coloquemos nas mãos do Senhor esses nossos irmãos. Amélia Bezerra de Souza, que é a mãe da nossa catequista negra, está precisando de saúde. Marcelo Frazão, precisando de saúde. Eduardo Santos Ellery, o avô da nossa paroquiana Jéssica, precisando de saúde. E nós estamos aqui rezando por todos eles, para que Deus, na sua bondade infinita, conceda a graça da saúde. Amélia Bezerra de Souza, Marcelo Frazão, Eduardo Santos Ellery. Oremos. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora a bênção de Deus sobre todos nós, pela intercessão de Nossa Senhora e São José. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça